Oi, pessoal, boa noite. Me chamo Rosângela e hoje, junto com o Marcelo aqui, eu vou começar a falar da parte de crédito. Vamos iniciar aqui a apresentação do mercado de capitais. A gente foca aí nas emissões de ações e debêntures e nesse mês a gente vai falar sobre como que foi o mês de março do ano de 2021. A emissão de debêntures foi no valor total aí de 14,2 bi. Se a gente for comparar aí com o mês anterior, nós vamos ver aí um aumento, um crescimento de 13%, e fazendo a comparação do mesmo mês do ano passado, a gente vê um crescimento aí de 151%, né? Os principais fatores, os principais setores, que de emissão foram o setor de energia elétrica. O setor de energia elétrica aí teve uma representatividade de 29% do valor total, e teve também o comércio de atacadista, que aí representou em torno de 20%. A empresa de destaque foi do setor de energia, Neoenergia, que teve uma representatividade com emissão de 2 bi. Isso equivale a em torno de 14% aí do valor total emitido. Aí no mais, assim, só para fazer um desfecho aqui, do valor total arrecadado, em torno de 34% foi destinado para capital de giro, 26% para refinanciamento de passivo, e em torno de 25% aí para investimento de infraestrutura. Pode passar para o próximo? O próximo slide. Peraí. Marcelo? Então, não tá indo. Eita, nós. Opa, passou. Tá, agora vamos falar agora de ações. Vemos aí que referente ao mês de março de 2021, o valor total emitido foi em torno de 18,8 bi. O setor que foi destaque foi o setor de mineração, representou aí em torno de 28%, e teve o segundo setor, que foi de outros serviços, com uma representatividade aí de 27%. A empresa principal, né, a empresa que teve destaque foi a CSN Mineração. Ela é do ramo de exploração de minérios de ferro. Ela representou aí com 27%, né, em torno de 27%, um valor de 5,2 bi. Quando a gente dá uma olhadinha aí na questão de histórico, né, pelas tabelas, a gente consegue enxergar aí um grande crescimento aí das emissões. Quando a gente compara com o mês anterior, o crescimento aí foi em torno de 114%, e quando a gente faz a comparação do mesmo mês referente ao ano passado, o crescimento ele já é muito grande, né, bastante representativo, foi em torno de 614%. Isso a gente pode estar explicando aí questão da conjuntura da macroeconomia, né? No ano passado a gente teve, no mês de março foi o início da pandemia, o mercado ele estava com bastantes incertezas, né, referente ao início da pandemia, questão de lockdown. Então houve essa desaceleração aí econômica, e nesse ano teve uma retomada aí, né, da questão das expectativas da retomada aí da economia. Mas só uma curiosidade, que só nesse mês de março, a quantidade de IPOs que foram emitidas aqui em março de 2021, equivaleu a 41% de toda a somatória do ano passado. Então foi bastante expressivo aí os lançamentos de IPOs no mês de março deste ano. Então seria basicamente isso do mercado de capitais. Eu vou passar agora para o Marcelo. Obrigado, Rosa. Boa noite. Obrigada, boa noite. Eu sou Marcelo. Eu vou dar sequência aqui no crédito, agora falando de uma abrangência maior aqui do sistema financeiro nacional, a posição do mês de março de 2021.
No mês de março, o estoque de crédito no sistema financeiro chegou a 4 trilhões e 100 bilhões, com um crescimento de 1,5. Em 12 meses, o acumulado está em 14,50%. Houve um recuo nesse acumulado de 12 meses perante o mês anterior de fevereiro, que chegou na casa dos 16,10%. Muito provável isso em função, mesmo com esse crescimento, mas já com a diminuição dos efeitos dos programas de crédito que foram feitos com o início da pandemia em março do ano passado, março de 20, né? Outros dois destaques aqui que a gente gostaria de frisar é uma pequena redução tanto da inadimplência quanto do spread bancário. Esses dois fatores, principalmente, eles se devem aos recursos direcionados, que nesses dois casos foram as quedas mais significativas, tanto para a pessoa física quanto para a pessoa jurídica, né? E esse é um cenário básico aí que a gente tem inicialmente. Eu vou passar agora, peraí, para um acompanhamento que a gente tem trazido agora em 2021, que é importante, que vai ser, a gente acredita que vai ser importante ao longo do ano, que é para ver como é que está o comportamento da carteira de crédito da pessoa física, né, o atraso da carteira de crédito da pessoa física e da pessoa jurídica, e também o comprometimento da dívida das famílias, né? No primeiro quadro que a gente vem notando, e a gente pegou um início desde janeiro para contemplar, para ver algum movimento similar com a recessão que a gente passou naquele período ali, 2015 e 2016, né? Então, a gente pode ver com a pandemia, como a gente tem destacado, a carteira de crédito estava em atraso na faixa dos quase 6%, né? A carteira total, e ela, com as medidas que foram feitas, tanto por parte dos bancos quanto pelo próprio governo, que postergaram muitas das dívidas que já existiam com as carteiras, você vê um comportamento de recuo até meados do ano, né? No meio do ano passado, e a partir dos principalmente segundo semestre, segundo quando todos os efeitos desses programas foram sendo vencidos, vamos dizer assim, há uma retomada desse crescimento, e isso por isso que a gente tem acompanhado esse gráfico no detalhe, que a gente pode ver uma subida maior agora no mês de março, a gente já está em 4,74, caminhando aí para os mesmos patamares de quando teve o início da pandemia e já muito próximo do início de janeiro de 2015. No quadro abaixo, que é a dívida das famílias, a gente pode ver esse movimento em duas formas. A linha azul é o comprometimento da renda que paga mensalmente aí pelas famílias, e a linha laranja é o endividamento total. No caso da dívida das famílias, as informações vão até janeiro de 21, né? O último dado, primeiro mês do ano. Então a gente pode ver também um crescimento constante num movimento similar àquele ao atraso da carteira de crédito, principalmente ao longo do último trimestre do ano de 2020, um crescimento tanto do endividamento, a gente já está em 57% aí, e no mês de janeiro, muito superior a janeiro de 15, 8,4% acima do início da crise de 2015, ou seja, é um sinal bem preocupante. E o comprometimento da renda também, que ele
tudo que é de pagamento de juros, amortizações que são feitas no mês, ele teve também um ligeiro aí, está mais estável em relação ao mês anterior, mas ele vem num crescimento já estando quase a 31%, também superior ao mês de janeiro, né? Então, concluindo, a gente, como falou nesse boletim desse mês de março, a gente está num cenário de ainda um pouco de indefinição, com alguns números indicando que poderiam estar uma retomada, uma melhora, porém com o agravamento aí, nós estamos entrando numa terceira onda e com a demora de toda a retomada aí das medidas que se encerraram em dezembro por parte do governo para atenuar isso, a gente ainda tem um cenário de indefinição, mas que preocupa. Com isso, eu encerro a parte do crédito. Muito obrigado, boa noite. Obrigada.